18 Por horas. que você tem mais fome após as 18 horas? A gente vai falar isso sobre alimentos e também que envolve a parte comportamental nesse tema. Mas se a pessoa ela se alimentou bem durante o dia, ela sente essa fome igual, Rosinei? Ela sente, só que é um detalhe que a gente tem que identificar aqui. Será que é uma fome física ou uma fome emocional? Aquele costume de estar comendo nesse horário? Tem costume de ficar comendo, beliscando, então vai lá, toma um chimarrão, às vezes, fica beliscando uma balinha, um bolo, logo em seguida faz o jantar e depois fica beliscando frutas e assim vai. Então eu tardo beliscar. Por que a gente come muito mais depois das 18 horas? Ou por quê? O porquê? Então vamos lá. A gente tem que entender toda a parte comportamental. Após as 18 horas, a maioria das pessoas sai do trabalho cansado, estressado, e é aquele momento de lazer relaxante. Então, estou chegando em casa após as 18 horas. O que as pessoas não sabem é que no nosso inconsciente ele traz uma ação, um sintoma de automerecimento, agora de relaxar. Eu mereço comer algo gostoso, eu mereço comer ou fazer algo que eu goste. Então, isso é tudo no inconsciente da pessoa. E quando ela nem percebe, ela está comendo. E isso como um merecimento, que o próprio organismo dela quer se sentir bem, quer se sentir saciado, né? De comer algo que traga prazer. E o que as pessoas não sabem também é que, nesse momento, acabam beliscando um bolo, beliscando uma maçã e assim vai. Em vez de tirar e fazer uma refeição com proteínas, com carboidratos, fazer mesmo aquela união com a família, aquele banquete, não, às vezes acabam só beliscando para não engordar, entre aspas. Só que é aí que é o pulo do gato. É aí que é o problema. Fica beliscando, beliscando, e se for somar isso no final, tem muito mais quilocalorias aí do que fazer um banquete, uma refeição com a família. Faz aquela. Vão beliscando e depois ainda tem a janta, né? E a janta Isso. à noite é algo complicado, Isso é né? complicado. Só que aqui a gente vai trabalhar também as verdades e mentiras. Então, qual que é a verdade e qual que é a mentira sobre jantar à noite? O ideal, sim, é jantar antes das 22 horas, então Aham. até as 10 horas da noite jantar. E o que a gente tem que cuidar à noite? A quantidade. Durante a madrugada, durante o nosso sono, nosso corpo ele diminui um pouco a sua função metabólica, então vai ser um pouco mais lento. E com essa questão mais lenta, sim, a gente tem que comer um pouquinho menos. Então, tem que comer antes das 10 horas da noite, às 22 horas, focar um pouco mais em carnes, proteínas, para quem é vegetariano, claro, as preparações aí low carbs, e tem que focar um pouquinho menos de carboidratos. Não é ficar sem, mas sim comer menos quantidades e, claro, evitar os líquidos juntos com a refeição. Uhum. A mesma coisa, Gislene, a questão de a parte física, a pessoa fazendo exercício físico, fazendo aquela caminhada, ajuda no emagrecimento da pessoa? Toda pessoa que busca emagrecer, ela está com excesso de gordura corporal. Obviamente, ela precisa queimar essa gordura. Então, fazer atividades aeróbicas, como você mencionou, por exemplo, a caminhada é uma atividade aeróbica. Ela ajuda a potencializar essa queima de gordura. Então, sim, quem busca emagrecer, queimar gordura, fazendo um exercício físico como caminhada, andar de bicicleta e correr no parque, atividades assim, vai potencializar ainda mais essa queima de gordura corporal. Como a gente está falando a respeito da fome depois das 6, o que a pessoa precisa fazer, Gislaine, para não ter esse hábito de chegar em casa e fazer começar a beliscar, evitar essa fome depois das 6 aí? O primeiro passo para você não sentir tanta fome após as 18 horas é sim chegar e fazer a sua refeição, fazer um lanche, fazer ali uma mesa posta bem bacana, ou se você for comer fora, ter atenção plena, comer de fato, fazer um lanche é, que vá ter então um líquido, um chá, um café ou um suco e ter aí um carboidrato ou enfim, o teu lanche ali concentrado. Após 2 horas ou 3 horas, ir fazer o jantar. Então, se por exemplo a pessoa chegou 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 9h30 no máximo fazer o jantar. Um jantar mais leve também, mais concentradinho, com carnes, proteínas, então, de modo geral, pode ter um feijão, um arroz, umas poucas quantidades, ou carboidratos. Então, percebe-se que tem duas refeições, mas são refeições concentradas. Não é ficar beliscando, beliscando. Que nem eu digo, o pouquinho em pouquinho vai dando bastante. Exato. Essa refeição é para depois das 6, né? Isso. E durante o dia, o cardápio
ideal para a pessoa? Claro, depende muito de cada De cada pessoa, pessoa, né? cada organismo, mas de modo geral, toda pessoa precisa ter três grandes refeições principais, que é o café da manhã, almoço e jantar, e entre isso ter pelo menos dois lanches. Então, por exemplo, um de manhã e um à tarde, principalmente. Um à tarde e um às 6 horas, para quem tem problemas com o beliscar, quem tem problemas com ansiedade, principalmente. Pessoas que não têm o costume de tomar o café de manhã, isso é prejudicial à saúde delas? Prejudicial depende da situação. Só que pessoas que ficam sem tomar café da manhã são as que mais têm fome após as 18 horas. Por quê? O nosso metabolismo ele vai gerar fome, aquela fome física realmente, após 12 horas de um período sem comer. Aham. Então, por exemplo, pessoas que não tomam café da manhã, que ficam com jejum, geralmente elas vão ter mais fome após as 18 horas. Então, o que que a pessoa pode fazer para quebrar esse ciclo? É sim fazer um suco detox pela manhã, ou fazer uma fruta com algumas sementes. E, claro, ir se adaptando. Às vezes tem pessoas que não têm o costume de comer de manhã, mas é que tu tem que aprender, né? Um novo hábito. Então, pode comer um ovo cozido, um omelete, algo simples, prático e rápido que vai quebrar esse ciclo. Pense, algumas pessoas fazem a última refeição 6 horas, ou, desculpa, 18 horas, 20 horas da noite. Vai passar toda a noite sem comer e a parte da manhã. Então, quantas horas em jejum fica essa pessoa? A não ser, claro, que a pessoa está fazendo um jejum intermitente. Só que aí tem outro segredo, que tem um nutricionista por trás orientando o que comer e qual é o horário de comer e fazer essa refeição. Certo. Gente, Tom, uma dica assim de nutrição para os ouvintes que estão ouvindo a gente neste momento, para elas se habituarem a partir de hoje, nessa segunda-feira, as pessoas que estão acompanhando a gente. Então, para você que está nos ouvindo, se você fazer 1% do que a Nutri falou aqui hoje, com certeza na próxima semana você já vai ser uma pessoa diferente. Qual que é o legado principal que eu deixo hoje para você? Busque fazer as refeições centradas após as 18 horas. Segundo ponto, se você não toma café da manhã, comece a comer algo, né? Ou um grão, uma fruta com grãos ali, ou um suco detox. E o terceiro ponto é: consuma sempre alimentos com fibras para não te dar fome. Então, principalmente tenha frutas no seu cardápio após as 18 horas, tenha saladas, verduras, legumes, que com certeza vai te ajudar tanto no emagrecimento ou controlar o diabetes, para quem é portador de diabetes. Horário de alimentação. Você tem horário assim que a pessoa tem que se habituar a se alimentar? Vai depender muito de cada caso para ter horários de alimentação, mas o ideal é sempre fazer a refeição no mesmo horário. Então, por exemplo, se a pessoa tem hábitos de almoçar ao meio-dia, tentar manter sempre o meio-dia. Se a pessoa tem o hábito de fazer um lanche da tarde às 3 horas, manter às 3 horas. Depende muito de cada ciclo de cada pessoa, porque tem pessoas que trabalham horários quebrados, tem os ciclos circadianos que a gente fala de quem trabalha à noite. Então, claro, tem que manter uma rotina. Um hábito, mas o horário depende com cada pessoa daí, para eu poder estar falando aqui.